Todos nós sabemos que, por mais avançada que possa ser a atual medicina, muitas doenças ainda não possuem a cura. No entanto, assim que um paciente chega no estado terminal, a morte do corpo físico já se torna mais previsível e inevitável. É pensando nisso que trabalha a medicina paliativa. Através de tratamentos e medicações especializadas, a vida do paciente terminal pode ficar menos dolorosa e até durar um pouco mais. O princípio ético da medicina paliativa é preservar a vida do paciente e aliviar o sofrimento. Contudo, no final da existência física, aliviar as dores acaba sendo mais importante do que preservar a sobrevivência do corpo material. O tratamento paliativo não promete curas. Ele serve apenas para que a pessoa possa sentir plenamente as forças da vida física até o momento da desencarnação. Se você gosta da doutrina espírita e quer saber um pouco mais, venha participar do Clube Amigos da Boa Nova. Para participar e ter mais informações, basta ligar para 0800 12 18 38. Bom, vamos continuar a nossa entrevista com o Dr. Marcelo Saad, que está falando sobre cuidados paliativos e espiritualidade. Bom, Dr. Marcelo, o senhor falou que trabalha no Hospital Albert Einstein, um dos hospitais mais reconhecidos no Brasil, né? Como que é trabalhar com o fator espiritualidade dentro do hospital? Esse é um trabalho que nós estamos ainda iniciando. No começo de 2007, houve uma solicitação de um grupo de médicos que se interessava pelo assunto para a diretoria, se nós poderíamos estudar esse assunto ali dentro, criar um grupo de estudos. A diretoria viu com bons olhos, já que existem muitos trabalhos científicos que podem modificar algumas rotinas que nós temos lá no hospital. Isso foi muito bem aceito. Não houve nenhuma resistência por causa da base científica forte que já existe sobre a importância da espiritualidade na saúde. Por enquanto, nós estamos apenas tentando criar essa cultura ali no hospital, tentando só conquistar mais algumas pessoas e vamos iniciar em breve as reuniões científicas sobre o assunto. E esses cuidados paliativos são só para as pessoas que estão internadas no hospital ou também tem algum atendimento ambulatorial? O grupo de dor e cuidados paliativos do hospital atende os pacientes internados. Mas o hospital já está se mobilizando para atender alguns pacientes ambulatoriais que tenham necessidades especiais, principalmente os pacientes da oncologia. Então, em breve, nós vamos ter alguns programas direcionados para atender esses pacientes de uma forma integrativa, holística, vendo vários aspectos e a espiritualidade também deve ser contemplada. E também algum programa voltado para os familiares? Sim, sempre os familiares precisam estar envolvidos. Tanto no grupo de dor e cuidados paliativos dos pacientes internos, quanto em outras iniciativas do hospital, sempre os familiares têm que estar envolvidos na tomada de decisões, como pontos de apoio para reforçar aquilo que é proposto no tratamento do paciente. Sem a família, a gente não consegue fazer nada. Então, esses trabalhos que é desenvolvido junto aos familiares, não apenas para auxiliar o tratamento, né, do paciente, né, do enfermo, mas também há um suporte espiritual para eles que estão passando por um momento complicado, bem difícil, né? O hospital ainda está estruturando essa questão da assistência espiritualista. Por enquanto, o hospital não conta com uma equipe que oferece esse serviço. Por enquanto, o hospital tenta identificar a necessidade de assistência espiritualista, seja do paciente, seja do familiar, e então convocar um religioso, um clérigo da religião que o paciente ou o familiar manifesta, para conversar com esse indivíduo, tentando deixar um espaço reservado para que eles possam suprir essa necessidade. Em pouco tempo nós teremos talvez uma equipe do próprio hospital
fazendo melhor essa triagem e tentando oferecer alguma coisa que não precise ser oferecida por um clérigo especificamente. Seria algo mais ecumênico, que abrangesse todas as religiões? Exato. Algo que entendesse a espiritualidade como uma necessidade de uma busca de um sentido para a vida e de uma transcendência, não só como religião. Certo. Bom, e no que se refere aos cuidados pediátricos, né, com as crianças, também existe um programa de cuidados paliativos voltado para elas? Lá no hospital ainda não existe, como não existe para o adulto, formalmente, também não existe para a criança. Então, quando for criado ali no hospital, também deve ser contemplado um grupo específico para as crianças, porque as crianças manifestam a sua espiritualidade de um modo diferente do adulto. O enfoque precisa ser diferente, a formação do profissional que vai oferecer esse cuidado também precisa ser diferente. Certo. Bom, e o que a medicina paliativa e os cuidados paliativos precisam para crescer, para atingir as universidades, entrar como um currículo? Sim, em alguns países já existe o cuidado paliativo como uma subespecialidade médica. Aqui no Brasil não existe? Não, ainda não. Como especialidade médica, não. Existe uma sociedade brasileira, existe muitos profissionais interessados, mas isso não configura como uma subespecialidade médica. Esse papel, em outros países, principalmente países desenvolvidos, já está bem mais delimitado, já que os pacientes têm um nível de exigência. Esses países passaram por guerras, tem uma série de indivíduos sequelados, sobreviventes, e os sistemas de saúde fazem o possível para melhorar a qualidade de vida. Dentro disso, o cuidados paliativos teve um desenvolvimento muito maior e nós podemos aprender com esses países. Então, para as pessoas que gostam, né, que se interessam pelo tema, a gente já tem uma boa literatura, ainda que em outra língua, sobre o tema? Sim, está sendo desenvolvido isso também aqui no Brasil. Algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina também enfocam nesse assunto. Discussões sobre bioética já estão permeando as universidades, os hospitais. Então, isso vai florescendo de um modo assim indireto. Tudo isso reforça as bases para que se ofereça o cuidado paliativo para o paciente. Certo. Bom, então agora basta, né, os novos acadêmicos, né, da medicina, fisioterapia, enfermagem abraçarem também essa ideia para que ela se expanda cada vez mais, né? Sim, esse é um dos fatores que a gente quer despertar ali no hospital. A gente quer despertar o interesse das pessoas fazendo reuniões científicas sobre o assunto, né? Ali no hospital nós lidamos mais com profissionais já formados, mas existe a faculdade de enfermagem que está associada ao Hospital Israelita Albert Einstein. Pode ser que a gente consiga conquistar algumas pessoas ali também. E também aproveitar mais um gancho para inserir a espiritualidade no tratamento dos pacientes. Isso. Hoje em dia não dá para negar que isso faz diferença para o tratamento do paciente e nós acreditamos que a medicina do futuro vai envolver a assistência espiritualista ao paciente. E nós queremos lá no hospital ser pioneiros, até porque alguns hospitais acabam copiando o modelo ou se inspirando no modelo do Hospital Albert Einstein. Então, nós temos também essa intenção de que outros hospitais e outros serviços de saúde ou universidades assumam esse tipo de iniciativa. Bem, bom, doutor Marcelo, nós agradecemos muito a sua presença aqui no Ciência e Espiritualidade, sempre trazendo alguma novidade, né, sobre como inserir a espiritualidade na medicina nos dias de hoje. Ótimo, eu que agradeço. Desde a minha época de acadêmico, depois formado, fazendo a residência médica em cirurgia, nós tínhamos um conceito do doente de segunda linha, do hospital de segunda linha. O que era isso? Aquele paciente que tinha câncer e que não podia mais ser operado, ou que já tinha sido operado e que tinha metástases e que nós não tínhamos mais nenhuma perspectiva de curar ou de aumentar o tempo de vida desse paciente. O que a gente fazia com esse paciente?
Na verdade, a gente abandonava ele. A gente colocava ele nessa segunda linha, onde ele seria cuidados de higiene, alimentação, medicação para dor, mas que não receberia mais nenhum tipo de assistência médica de uma maneira incisiva, de uma maneira preocupada. Isso é típico de uma medicina que busca eminentemente a cura, mas não se preocupa tanto com o cuidar. É muito importante que o médico busque a cura. A medicina tem essa possibilidade em muitas doenças, em muitas situações, mas isso não é o primeiro passo, não é a primeira atenção que deve ser dada ao doente, deve ser a atenção de cuidar, de ajudar. E essa visão dos cuidados paliativos é uma visão que vai na direção dessa medicina mais humanizada. O que nós precisamos hoje é nos preocuparmos com o doente visto de uma maneira integral. Um doente que é corpo físico, mas ele também é espírito. E o cuidado, ele não termina com o final das possibilidades de cura. Esse cuidado deve ser mantido, deve ser cultivado em todas as necessidades desse paciente e da sua família. E essa é a proposta da medicina de cuidados paliativos e que nos traz uma alegria muito grande, porque está mostrando uma direção que nós acreditamos que é a direção certa a ser seguida. É uma medicina mais humanizada, é uma medicina que está preocupada não com o câncer, mas com a pessoa que tem o câncer. É uma medicina que está olhando mais o doente e não a doença. E vai chegar o dia em que nós vamos tratar as pessoas e não as doenças. Esse é o ideal da medicina, principalmente da medicina humanizada, e é o ideal que nós trazemos na Associação Médico Espírita. É isso que se tem buscado e vemos com muita alegria um hospital como o Albert Einstein implantando, por uma questão científica e por uma questão de necessidade terapêutica, cuidados paliativos e espiritualidade. Temos a confiança que a espiritualidade tem trabalhado muito nesse sentido e vemos com muita clareza como o caminho já começou, o trabalho já começou. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa e vamos encontrá-los no nosso próximo Ciência e Espiritualidade. Até lá! Esperamos que você também tenha gostado do nosso programa de hoje e até a próxima vez.